pessoal, beleza? Seja bem-vindo à nossa reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Na reunião de hoje eu já quero começar pedindo para que você vá no nosso canal do YouTube, está aqui atrás de mim na tela, PMB Church, procura por aqui, PMB Church, se você achar essa logo, ou então uma imagem dessa com a minha cara assim expressiva, ou uma capa de alguma série de mensagens, somos nós. Aí você clica lá, clica em inscrever, se puder, assiste algumas mensagens para você estudar, né? Fazer umas anotações e aí trazer umas dúvidas, umas questões para a gente vai ficar muito contente de poder interagir com você e responder as suas dúvidas. Né? Como vocês sabem, eu gosto sempre de oferecer informações mais concretas, né? Nos sermões, para que a gente possa também ter esse espaço para estudo. Se você ainda não nos segue no Instagram, vai @PMBChurch, também procura por esse símbolo aqui, por essa logo, somos nós. No Facebook, digita Primeira Metodista Brasileira, também procura por essa logo e somos nós, tá certo? Para a reunião de hoje, eu já deixo aqui o convite para você clicar em like, né, deixar um comentário, um bom dia, boa tarde, boa noite, ou uma pergunta sobre o sermão. Vai nos alegrar bastante. E se você achar que alguém da sua rede de influência, da sua rede de relacionamentos, pode ser abençoado com a mensagem de hoje, compartilhe esse link com outras pessoas, tá ok? Deixo aqui esse convite especial e desde já eu agradeço a sua participação e a sua ajuda. Bem, para você que é daqui de Miami, que é da nossa congregação, tem um convite especial. No dia 26 de março, nós vamos ter na nossa igreja, a primeira igreja metodista unida de Miami, o evento anual de foot washing, né? É o evento anual em que nós servimos a comunidade de moradores de rua, né? Com alguns presentes, né? Eu acho que esse ano eles vão efetivamente retornar com o banho também durante esse evento. Ano passado eu fui com a Amada e não teve o banho por conta da Covid, mas a gente teve a oportunidade de servir um almoço e também doar tênis, se eu não me engano, foi só tênis, talvez alguma roupa também, mas eu acho que foi só tênis. Tá bom? Então deixo aqui o convite, sábado, dia 26 de março. Tá? Você pode sempre dar uma procurada lá na firstchurchmiami.org para informações mais precisas sobre esse evento tão importante e para a identidade da nossa igreja em Miami. Tá certo? Bem, hoje nós vamos dar continuidade, estamos na terceira semana da série Crie em Mim um Coração Puro. E eu espero que Deus venha te abençoar profundamente com a mensagem que nós preparamos. Tá certo? Nesse momento eu quero te convidar para orar, preparando seu coração e mente para adorarmos a Deus e para meditarmos na palavra de Deus juntos e ouvindo a voz de Deus nesse processo todo. Tá certo? Vamos orar. Deus de amor e bondade, nós primeiramente te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão porque ainda temos muito do pecado nos influenciando e por vezes entristecemos o teu coração, Senhor. Te pedimos, venha nos lavar, venha nos limpar, venha nos purificar e nos preparar, Senhor, para recebermos da tua graça, recebermos de ti e sermos transformados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, fala conosco nessa reunião. Te apresentamos os nossos problemas, as nossas frustrações, porque confiamos que tu pode nos ajudar e quer nos ajudar a superarmos os nossos problemas. Pedimos que tu afastes de nós tudo aquilo que não provém de ti e que tu venha a colocar nos nossos caminhos aquilo que alegra o teu coração. Em nome de Jesus, fala conosco e recebe também os nossos sonhos e as nossas expectativas em tuas mãos. E venha abrir as portas que alegram o teu coração e fechar aquelas que não te alegram. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nessa terceira semana, nós vamos meditar sobre as parábolas da ovelha e da moeda perdidas, que nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos de 1 a 10, que diz assim o texto. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará aquela perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. E quando aí chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: venham, alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Daí Jesus emenda já com outra parábola, dizendo: ou suponhamos então que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Só para contextualizar aqui, no texto grego, a língua na qual Lucas escreveu o Evangelho, lemos 10 dracmas, ok? Então, naquela época, uma moeda de prata ou uma dracma era o equivalente a um dia inteiro de trabalho. E para quem recebe por hora trabalhada ou por dia de trabalho, essa conta faz muito mais sentido, né? Significa que aquela mulher havia recebido o salário quinzenal dela e perdeu 10%. Né? Imagina se você recebe por dia trabalhado. Imagina você trabalhar o dia todo, receber por isso, e ao chegar em casa você se dá conta que o dinheiro não está com você. Imagina o desespero. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Então, voltando ao texto. Suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando encontrar a moeda, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. E essa é a palavra do Senhor para a gente hoje. Não tem como eu não lembrar de algumas situações que eu vivi, eu acho que você também, especialmente aquelas em que às vezes nós perdemos o dinheiro ou encontramos dinheiro. Sabe quando você veste aquele casaco, está guardado há 1 ano lá, daí você põe a mão no bolso e tem uma notinha de dinheiro ali. Oh, que maravilha, dá uma alegria no coração, não dá não? Chega a gritar: oh, glória! Por outro lado, que sensação horrível é quando a gente perde dinheiro. Ano passado eu fui chamado para fazer um enterro, que por sinal foi super bonito. E aí no final choveu e foi aquele corre-corre para evitar a água, e de repente alguém da família me entrega um envelope com uma oferta dentro. E aí uma nota de esclarecimento. Aqui nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas te deem uma oferta, né, em momentos especiais, como funerais, batismos e casamentos. Eu só sei que eu ainda não me acostumei com isso, e toda vez que alguém me entrega um envelope, eu guardo muito rápido, né, na esperança de que ninguém tenha visto que eu recebi uma oferta. E nesse dia específico, eu estava com essa pasta aqui na mão, que tem essa aberturinha aqui,
né, do lado de fora. E aí, rapidinho, eu joguei o envelope aqui. E aí, quando eu chego na igreja, eu entro no meu escritório, coloco essa pasta na mesa, começo a reciclar os papéis com a liturgia, com o sermão, né, que eu havia usado, tudo isso. E aí, nesse momento, eu lembro de que eu havia recebido um envelope, uma oferta. E daí fui matar a curiosidade, né? Será que me deram cheque? Será que me deram dinheiro? Né? Ou será que foi só um cartãozinho de agradecimento? O que será, né? Aí comecei a procurar e cadê o envelope, afinal de contas, né? Cadê o envelope? Será que eu coloquei aqui dentro? Aí, não, cadê o envelope? Eu botei no meu bolso? Cadê, meu Deus? Perdi o envelope. E o mais engraçado é que eu não esperava receber nenhuma oferta. Eu não estava passando necessidade naquele mês, nem nada disso. Era só um extra, que seria muito bem-vindo, claro. Mas a sensação de que minha vida tinha acabado, de que minha mulher ia pedir divórcio se soubesse que eu perdi aquele dinheiro, sei lá, bateu um desespero. Eu voltei, recriando todos os meus passos e olhando para todos os lugares meticulosamente, na esperança de achar aquele bendito envelope. Para você ter uma ideia, eu refiz meus passos umas 3 vezes, do carro até o escritório e nada. Vasculhei dentro dessa pasta umas 30 vezes, nada. E até hoje eu uso essa pasta com medo de colocar qualquer coisa aqui e perder. Seria mais ou menos o caso dessa senhora, que pegaria uma lâmpadazinha que cabia na palma da mão e varreria o chão, vez e outra vez, tentando ouvir o barulho da moeda voando de um lado para o outro. E se ela achasse essa moeda, seria uma alegria tão grande que ela chamaria a vizinhança para um churrasco. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho quando eu leio as palavras de Jesus, né? Porque ele diz que quando ela encontrar a moeda, ela vai reunir todas as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Ou seja, vamos festejar. E Jesus está tentando ensinar para o povo que o cercava ali, e também nós hoje, que há muita alegria e festa no reino de Deus quando alguém é reconciliado ou reconciliada com Deus. Há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador ou pecadora se arrepende. Tudo isso porque os crentes naquela época, os pregadores famosos e os doutores em teologia, os sabichões que tinham a melhor interpretação do texto sagrado, os pregadores que tinham influência política naquela época, os fariseus e mestres da lei, achavam um absurdo que Jesus se sentasse à mesa com cobradores de impostos e pecadores. Afinal de contas, um homem de Deus não se mistura com pessoas que vivem na carne. Até porque Deus é santo. Então, Ele retira das nossas vidas as pessoas que nos atrapalham de crescer na vida. Deus tira da nossa presença aquelas pessoas que trazem um pecado para a nossa vida. Não é isso que pregam por aí? Eu não. Se tem um povo que gosta de ficar julgando a gente, fiscalizando tudo que a gente faz, é esse povo religioso, apegado a dogmas, apegado a costumes tacanhos, povo com o coração totalmente desalinhado com a graça e a misericórdia de Deus. Os fariseus dos nossos tempos, os hipócritas. Falando em hipocrisia, vocês viram o que está acontecendo aí no Brasil por causa de um filme, gente? O Ministério Público censurou um filme de 2017 do então bolsonarista Danilo Gentili. Agora que ele é crítico daquele senhor que ocupa o cargo de presidente do Brasil, e justo no momento que a gasolina está atingindo níveis absurdos de preço, de repente o filme ficou horrível, né? Virou apologia a crime e foi censurado. E o mais engraçado disso tudo é que acharam um post do deputado bolsonarista fariseu, usurpador do dinheiro público, aquele que gastou 160 mil para fazer os dentes, o tal de Feliciano, acharam ele elogiando o filme em 2017, dizendo que nunca havia rido tanto na vida. Daí ele correu rápido para apagar o que ele havia escrito e teve a cara de pau de escrever no Twitter que ele devia ter atendido um telefonema na hora e não viu a cena. E era esse tipo de gente hipócrita, desconectado com a missão de Deus, que criticava Jesus e achava um absurdo ele se sentar com pecadores, especialmente os cobradores de impostos, que eram uma classe especial de pecadores para eles. Na Igreja Apostólica, havia aqueles que criticavam Paulo por seu esforço de se conectar e pregar para os gentios, os idólatras, os adoradores de deuses estranhos. E eu confesso que eu já fui um desses. Eu achava que para agradar a Deus e para ser santo, eu precisava cortar laços com tudo que é mundano. Tocar Djavan, Lulu Santos, Jota Quest, nem pensar. Meu dom é exclusivo de Deus. Eu já fui desses que obedecia a pastores e suas pregações rasas, preconceituosas e sem fundamento. Até que eu ouvi as palavras do apóstolo Paulo numa música de Marcos Witt, chamada Incêndio na Luz, Acende uma Luz.
Em determinado momento da canção, Mark Switch cita as palavras que lemos em Romanos 10, 14 e 15. Como invocarão aquele a quem não creram? Como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. E foi a partir daí que eu entendi que a santidade só faz sentido se for uma ferramenta para abençoar o pecador e a pecadora. É fundamental, sim, se dedicar a Deus, buscar conhecer a Deus e a ser cheio da sua graça, experimentar dos seus milagres. Mas o propósito de Deus é alcançar aqueles e aquelas que estão hoje longe de Deus. A minha santificação só tem sentido se for para eu me misturar com os julgados por muitos de nós crentes como pecadores e pecadoras. Era isso que Jesus fazia. Ele não tinha medo de se sentar e abençoar os pecadores e os excluídos. Ao contrário, às vezes eu tenho a impressão de que ele tinha como foco essas pessoas. E por que eu digo isso? Porque Jesus fala em alegria entre os anjos quando um pecador é resgatado. Logo, se queremos alegrar a Deus e fazer a vontade dele, devemos nos misturar com quem chamamos de pecadores e sermos uma influência positiva na vida deles. Se você, por um acaso, peca mais quando anda com pecadores, significa que a sua fé é fraca. E a culpa não é deles, é sua. Sua, por escolher acreditar nesses pastores fariseus, religiosos, hipócritas desconectados com o coração de Deus. Ora, qual o pecado que eu estou cobrindo hoje nessa série de mensagens? É o pecado do julgamento, do achar-se superior ao outro, de achar-se dono e controlador da ação de Deus. Eu estou falando do pecado da hipocrisia. Estou falando outra vez do pecado da discriminação. E qual seria o remédio, então, para esse pecado? O remédio que Jesus usava, a hospitalidade e a comunhão. O sentido de hospitalidade é tão forte na Bíblia que uma janta se tornou o sacramento através do qual relembramos o sacrifício de Jesus por toda a humanidade. Sentar-se à mesa com alguém, no contexto de Jesus, significava dizer, eu estou querendo ser seu amigo. E era por isso que os fariseus se escandalizavam. Era porque Jesus estava disposto a ser amigo de pecadores. E é isso que ele espera de nós hoje. Ele espera que nós possamos dar as boas-vindas a qualquer pessoa e as abençoarmos através do relacionamento íntimo que nós temos com Deus. John Wesley incorporou o espírito da hospitalidade na sua doutrina de santificação. Como você já sabe, o fundador da Igreja Metodista dizia que nós devíamos praticar os meios de graça para sermos cheios de Deus e a ponto de abandonarmos o pecado por completo. Ele chamava a oração, a leitura e a meditação da palavra de Deus, a participação no culto a Deus e na Santa Ceia, o jejum. Todas essas práticas eram meios pelos quais Deus derrama mais de sua graça santificadora sobre cada um de nós. E outro meio de graça é a conferência entre cristãos, ou seja, a comunhão entre cristãos. É por isso que reunir-se em casas, em grupos pequenos, como chamamos, é uma tradição tão forte entre os metodistas. Quando nos reunimos e enquanto compartilhamos o que Deus tem feito nas nossas vidas, Deus está derramando da sua graça santificadora sobre cada um de nós. E isso me faz lembrar do Salmo 133, que diz o quê? Diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão, pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Então, quando nós estamos juntos, estamos compartilhando a bênção e a graça de Deus. E quando um pecador ou pecadora está perto de nós, nesse ambiente, né, nós que temos a casa construída na rocha, ele ou ela recebe da graça de Deus. Eles têm mais chances de conhecer a Jesus e maiores são as chances de que haja festa entre os anjos de Deus, porque uma ovelha perdida terá sido encontrada, porque aquela moeda de prata que corresponde a um dia de trabalho duro e suado terá sido encontrada. Confessemos, portanto, o nosso egoísmo e a nossa hipocrisia, a nossa necessidade carnal de nos sentirmos superiores aos outros e pratiquemos o remédio da hospitalidade, da comunhão, da vontade de ser amigos daqueles e daquelas que estão, nesse momento, distantes de Deus.
que sejamos promotores de festas nos céus, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e a sua família também. Até a próxima.